Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw Ronaldo Coutinho. Acompanhe os nossos vídeos diversos e aqui os nossos canais parceiros. Dê um like e compartilhe. Tem também no YouTube Ronaldo Coutinho, pode ser aqui no Valeu ou aqui no Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. E tem aqui no Instagram, clima.terra, onde o pessoal pode vir aqui no grupo VIP, clica aqui, vai ter todas as informações, como fazer o cadastro, pagamento, se é no grupo do Sul, no grupo do Nordeste, todas as informações, tem que clicar aqui, só acompanhar. E já vamos dar aqui o nosso abraço, vamos ver aqui, vamos ver se tem alguma aqui. Ó, aqui em Recife tá maré alta lá, coisa interessante. Aqui, ó, um abraço para Antônio Neto, Fazenda Santa Luzia, Madalena, Ceará. Na região dele choveu bem. Então, um abração para ele. Eu acho que são os que têm um abraço. Lembrando, pessoal, que na maioria das vezes, quando eu não respondo ali, a resposta está no próprio vídeo, seja no vídeo que a pessoa está perguntando ou o vídeo que já passou. Muitas vezes a pessoa pergunta, como é que vai ser o tempo no fim de semana em Santa Catarina? É só ver o vídeo Sul, Santa Catarina, Sul, Brasil ou Cone Sul. Como é que está o tempo lá no Nordeste? Como é que vai ser a previsão lá para Alagoas? Veja os vídeos do Nordeste, Centro-Nordeste ou a tendência para o Nordeste. Então, eu vou respondendo aquilo que realmente não está no vídeo, que a pessoa não tem condições de ver. Só o pessoal ter paciência. Tem gente que a gente coloca o vídeo agora e já está perguntando como é que é o tempo. Nem viu o vídeo. Então, assistam o vídeo e façam alguma pergunta. Dentro do possível a gente responde. Quando não responde, é porque realmente já está lá no próprio vídeo a resposta. Lembrando que hoje é a safra americana e laninha. Aqui na safra americana, em relação à semana passada, melhorou. Tá? Continua com anomalia negativa em todo o cinturão, tirando aqui, ó, Iowa, aqui a região de Minnesota, Wisconsin e Michigan, que fica bem acima do normal, principalmente nesse período agora de junho e começo de julho. Todo o cinturão em volta abaixo do normal. Em relação à semana passada, diminuiu a anomalia. Não vejo nenhum problema para a safra americana por enquanto em relação à chuva. Tanto que as anomalias não tem nenhum período prolongado sem chuva, tipo uma estiagem definida aí de 10, 15, 20 dias. Não, vai ter períodos de pouca chuva. O que pode ter é pontuais com problema, mas a princípio não. Aqui pode ser o excesso de chuva, pegando Iowa e Minnesota, aqui a Dakota do Sul e talvez aqui Nebraska, essa região aqui pode ter até problema de excesso, principalmente agora em julho. Final de junho final de junho para aqui, ó, aqui eu até esqueci, é 7, final de julho para início de agosto, pode ter alguns períodos de pouca chuva nessa região, mas está indicando abaixo do normal aqui no miolo do cinturão do milho e um pouco acima aqui na região de Ohio. Toda essa área aqui do cinturão do milho e soja vai ter uma situação de redução da anomalia negativa em relação a julho. Aqui está o excesso. Nessa região aqui, como vai ter excesso agora no final de junho, começo de julho, provavelmente vai beneficiar esse período, sendo que aqui fica normal, próximo aos grandes lagos. E boa parte do cinturão da soja e milho vai ter tanto aqui quanto aqui chuvas um pouco irregulares, mas a princípio não vejo problema nem para a soja nem para o milho. E no período total, que é de agora até agosto, 21 de junho até agosto, tu vê que fica mais abaixo do normal, principalmente aqui, ó, na região do Kansas, indo lá para Oklahoma. Mas todo o cinturão do milho e soja vai ter uma situação boa. Essa anomalia positiva que tem aqui ao norte é por causa do período de final de junho e início de julho. Então não vejo nenhum problema para a safra americana, a não ser, claro, alguma tempestade, alguma granizada, problemas pontuais. Alguns azarões podem ter perdas grandes em função de alguma granizada, alguma seca pontual, como acontece aqui no Brasil. Às vezes até em Santa Catarina, no estado pequeno, tu pode ter uma região ali vamos dizer, no meio oeste, pode ter um local com 20, 15, 30 dias com pouco, nenhuma chuva, e tu anda 10 km, está chovendo normal. Isso já aconteceu no município de São Joaquim. No Cruzeiro choveu 300 milímetros e no Garrão, a 60 km, choveu 60. Mas isso é coisa assim extremamente localizada, isso pode acontecer. E perdas por alguma tempestade que é comum acontecer nessa região aqui. Então não está indicando nenhum problema por falta de chuva, talvez excesso de chuva agora nas próximas semanas nessa região aqui. E não sinaliza de 7 em 7 dias nenhum período exagerado de pouca chuva. Tá uma situação por enquanto boa para a safra americana. Na temperatura está indicando nos dois períodos, de 21 a 21 de julho, acima do normal,
principalmente aqui, ó, no meio oeste americano. Não é muito acima não, coisa de 1 grau e meio acima do normal. Como é uma latitude já mais alta, provavelmente o desvio padrão deve ser grande. Deve ser comum tu ter de 1 a 2 graus para mais ou para menos durante o verão como um todo. Então não chega, se fosse, por exemplo, no nosso verão aqui, seria um desvio bem considerável. E aqui no período ali de julho para agosto, nós temos o quê? Um calor mais forte nessa região. Aqui, ó, principalmente na segunda quinzena de julho, que está indicando, em começo de agosto, talvez um período mais aquecido. Se tiver algum problema de perda de produtividade, vai ser nessa região aqui, ó, entre Iowa, Missouri, Kansas e Nebraska. Nessa região aqui, por causa de que vai ter um período períodos maiores sem chuva e temperaturas que podem chegar em alguns dias a 35, 38, 36, 39 ou pontualmente até 40, principalmente aqui, ó, entre Oklahoma, Kansas e Nebraska, e também Missouri, onde pode ter alguma coisinha de calor mais acentuado. Tanto que eu nem separei, não tá indicando nenhum período assim exageradamente quente, e nem um período frio. Está dando agora, nesses próximos dias, vai dar uma quedazinha, vai ter um clima extremamente bom, principalmente para o milho. Madrugadas um pouco mais agradáveis e tardes quentes com sol. Então, nessa região aqui vai estar um pouquinho frio nos próximos dias, principalmente aqui, ó, próximo ao Canadá. Mas, a princípio, não vejo nenhum problema em relação a frio forte ou calor exagerado no período do cinturão do milho nos próximos 46 dias, de hoje até comecinho de agosto. E o risco de alguma estiagem na safra americana até começo de agosto, nada assim severo. Pode ter um período aí de 10 ou 15 dias com pouco, nenhuma chuva de maneira pontual. Então, no momento, a safra americana de milho e soja está seguindo o ritmo normal dela. Talvez por isso que os preços estejam caindo. Em relação à laninha, estamos aqui, ó. O Nino 3 e 4 está girando em torno de zero, agora está estritamente zerado. Ora fica um pouco negativo, ora um pouco positivo, negativo, positivo, agora está caindo de novo. Deu uma subidinha e caiu. O Nino 1 e 2 deu uma despencada. Acho que está atingindo o ponto mais baixo dele, 1,2, 1,3 abaixo do normal. E o Nino 3 também. Ele oscila, mas sempre no campo negativo. Ele está negativo desde o final de abril até agora. Já vai fazer quase 2 meses que ele está negativo. Está aqui, ó. O desenho já é de laninha. Não é laninha, mas o desenho já é típico de laninha. Uma língua de água mais fria do que ao redor em relação ao normal. Em todo o Pacífico, desde a costa da América do Sul até quase próxima à linha data. A linha data está aqui, ó. Está chegando aqui, ó. Ele está entre o Nino 1 e 2, o Nino 3 e começando a chegar no Nino 3 e 4, que ainda está positivo. E aqui nós continuamos com temperaturas acima normal e rente ao litoral, de vez em quando tem água mais fria. Tanto que estamos tendo nevoeiro marítimo. Nos próximos meses nós temos o quê? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ou seja, de julho a setembro nós vamos passar de uma neutralidade. Vai meio que se arrastar agora em junho e parte de julho ele vai ficar oscilando. Positivo, negativo, depois ele começa a dar um tombo ali no finalzinho de julho para frente. Então, nessa fase agora do nosso miolo do inverno, ainda vamos estar neutro frio. E aí entre agosto e setembro começa a cair, ficando aqui, ó, com uma laninha já moderada forte em termos de intensidade. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. De 1 a menos 2, a negativa aqui na parte do Nino 3 e 4. E aqui na costa oeste da América do Sul, de normal a frio, aqui mais quente. Aqui também está oscilando bastante. Não dá para se fiar muito porque ele oscila muito aqui no nosso litoral. E às vezes não pega os detalhes. Por exemplo, na costa agora está com água mais fria. Daqui a pouco ela dá uma esquentada, dá uma esfriada, oscila bastante. No Nino 3 e com o Nino 3, no período agosto, setembro, outubro, nós temos a laninha bem formada, com 1 a 2 negativo, uma laninha forte, já na saída do inverno, entrando na primavera. Toda a parte oeste da América do Sul de normal a fria, aqui de normal a quente. Nesse período, o que se espera? Uma redução de chuva, começando pela região sul. Agora, no inverno, começa a primavera. Redução da chuva no Rio Grande do Sul, finalmente. Ainda vai ter chuvoso agora essa segunda quinzena de junho, Santa Catarina também. O Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo e partes do Paraguai estão secos. Ali o problema que é? Não esteja muito seco agora. O problema é que o verão entregou para o nosso período seco o solo já numa situação estressada. Então não teve aquele volume grande de chuva com regularidade, fazendo com que o Paraná, partes do Paraguai, Mato Grosso do Sul, até o norte de Santa Catarina, ali São Paulo
já entrasse no período seco já com uma situação ruim de umidade no solo. Esse é o problema, porque se fosse ver agora, só agora, não está tão fora da realidade. O problema é o antes. E vai continuar. Então não há perspectiva de mudança grande entre a metade norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, boa parte, e São Paulo indo para cima. Agora entrou no período naturalmente seco nessa região. Entre a metade sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vai ter um período bom agora de chuva para o Paraná, continua excesso em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, começa a diminuir essa chuva a partir de julho e agosto, vai ter algum intervalo de chuva ou outro, mas vai diminuindo a chuva. Talvez o sul do Rio Grande do Sul fique mais úmido. Para o pessoal do trigo, esse resto de junho vai ser difícil conseguir plantar e conduzir por causa do excesso de umidade no solo. Provavelmente, ao longo de julho, vai melhorar de novo. Dependendo da situação, pode atrasar, ou vamos assim, sair um pouco da janela, dependendo da região. Na maioria, acredito que vai estar na janela mesmo. Hortas comerciais, problema de doença, a parte do fumo, transplante também pode atrapalhar um pouco, a recuperação dos estragos provocados pelas cheias em maio, junho também atrapalha, é uma coisa mais lenta. No Paraná atrapalha o andamento do plantio do trigo, e quem plantou vai ter dificuldade por causa da falta de umidade. A finalização de algumas lavouras do milho safrinha também, que ainda precisam de água para encher o grão, vai ter dificuldade, já está tendo perdas. Para quem está na colheita, excelente. Para a fruticultura, a ausência de um frio constante agora está sendo um problema. E o meu medo é o seguinte: julho, e principalmente ao longo de julho, agosto, setembro, nós vamos ter períodos de frio forte, e isso pode atrapalhar aquelas variedades mais precoces. Então o pessoal tem que tomar muito cuidado com a época de quebra de dormência e com a geada tardia, entre agosto e setembro, que pode afetar bastante a fruticultura, o risco alto. Na região ali da Lapa, no Paraná, na região de Guarapuava, em direção ao sudoeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, isso pode pegar a brotação, pode pegar uma fase crítica tanto da fruticultura quanto do pessoal também do trigo, cereais de inverno. Então, esse é o principal problema. Laninha é muita irregularidade na chuva e na temperatura. Tu pisa no gelo e na brasa. Agora nós vamos ter um período de frio agora, entre essa semana que vem agora reta final de junho e a primeira quinzena de julho, pode ter períodos de frio mais intenso. Um outro intervalo de calor. Vai ser bom para o pessoal lojista, por causa agora vai ter um período em que vai facilitar a venda, principalmente aqui no sul e leste de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro. O norte e oeste de São Paulo vai ter algumas madrugadas frias, assim como Mato Grosso do Sul, e uma ou duas friagens pegando o centro-oeste, essa região aqui. Ó. Vamos ampliar aqui o mapa. Aqui, ó, pode ter alguma friagem nessa região aqui, que o pessoal tem que ficar preocupado com o choque térmico para quem tem a pecuária ou criação de animais por causa dessa mudança brusca. Não é tanto a temperatura, é a mudança. Tu sai, por exemplo, de 35 por uma máxima de 15, e com vento. Isso é um veneno para os animais. Nessa região aqui também vai ter períodos de frio entre essa segunda quinzena de junho e julho, vai surpreender algumas temperaturas aqui na Bahia, nas serras do Espírito Santo, sul e leste de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo também. O interior de São Paulo fica com aquele clima de deserto, de manhã frio, de tarde quente. Para o pessoal ter uma ideia, nós tivemos nos últimos 4 ou 5 dias no Itatiaia, aí é só curiosidade, que é um pontinho de nada, temperaturas entre 10 e 11 negativos direto. Aí o pessoal perguntou, mas não tem foto? Tem uma câmera ao vivo mostrando todo dia um baita geadão por lá. É uma área pequenininha, mas é o ponto mais frio do Brasil, ponto. A região mais fria do Brasil é aqui, ó, o topo da Serra Catarinense e do Rio Grande do Sul. Entre Ausentes, Bom Jesus, em direção aqui a São Joaquim, Urupema, Urubici, Painel e Bom Jardim. Esse é o ponto habitado mais frio, onde o inverno é mais rigoroso. Lá no Itatiaia é onde tem as temperaturas mais baixas normalmente, e a média mais baixa o ano inteiro. Mas aí é por causa da altitude, está quase 3.000 metros. Então vamos ter irregularidade na chuva aqui no sul, centro-oeste e sudeste continua com tempo seco, que é o normal nessa época do ano. No nordeste aqui começa a aumentar a intensidade da chuva aqui no leste do nordeste, aqui está entrando no período seco normal. Grande parte do interior do Brasil vai tempo seco. Aí pega São Paulo, boa parte de Minas, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, sul do Amazonas, sul do Pará, Rondônia. Aí o período seco normal, uma outra chuva vai ter, aí tem que tomar cuidado com os focos de incêndio, né? As queimadas. O norte aqui aumenta um pouco a chuva também, aí a chuva fica nessa época do ano o quê? Norte,
leste, extremo oeste e sul. Aqui no sul fica mais irregular. Isso vale também para o centro-norte da Argentina, Paraguai, Uruguai também está indicando secura aqui no Chile. Quando chega aqui entre setembro até dezembro, segundo semestre, nós temos o quê? Em setembro, quase uma laninha clássica. Aqui fica mais neutro. E aqui uma laninha clássica chegando até um pontinho com 2 a 3, mas uma extensão bem grande de 1 a 2 negativo. Uma laninha moderada, todas as consequências naturais dentro da primavera. No sul, irregularidade de chuva. Frio tardio, fica períodos de frio mais forte entre julho, agosto e setembro, com intervalos de calor. No centro-oeste, começa aos poucos a aparecer as primeiras chuvas. No Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Matopiba. Na Amazônia começa a aumentar a chuva. No sudeste, uma outra chuva também. Pode ser que entre setembro, meados de setembro, começo de outubro, alguma chuva possa ser uma boa surpresa entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, não dá para descartar. Aqui entre o sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, normalmente a segunda metade de setembro e outubro, ela é boa de chuva. Mesmo em anos de laninha, é difícil tu ter uma estiagem forte no mês de outubro. Vai ter uma redução? Sim, mas não, olha, esse ano tem que ficar com o pé atrás. Pode ser que haja alguma surpresa positiva nesse sentido. Agora, a primavera tende a ser fria, e isso é ruim. Atrapalha o desenvolvimento das culturas de verão, pode ter geada na hora errada, para as culturas de inverno na fase crítica, reprodução, enchimento de grão, ou nessa parte é muito crítico, qualquer geada é um veneno. O pessoal tem que escolher bem as variedades de alho e cebola. Na vernalização do alho, caprichar um pouco mais, e na cebola, a variedade por causa do tempo meio nublado, escuro, menos luminosidade e frio durante a primavera, isso é muito ruim. Depois volta a secar entre final de outubro, novembro e dezembro. Então, vamos ter problemas de muita irregularidade, um tempo bem atravessado, tanto na temperatura quanto na chuva, no centro-sul, entre setembro, outubro, novembro e dezembro. No Nordeste, a chuva pode chegar mais cedo na parte mais ao norte, entre o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Matopiba. No Centro-Oeste, a chuva já vai começando a engrossar entre outubro e novembro. No Sudeste, já começa a melhorar a chuva também. Na área do café, pode ser que venha alguma chuva um pouco mais cedo, entre final de agosto e setembro para frente, as primeiras chuvas. Torcer para que não seja tipo uma chuva de uma semana ali no meio de agosto e depois passa 15, 20 dias sem chover, porque isso aí pode incentivar a florada do café e depois quando precisa d'água não tem. Geada no sudeste, toda essa região aqui, ó, é o período mais arriscado agora, julho e agosto, toda essa região aqui, ó, pode ter condições de geada com potencial de danos. No sul é normal, o problema é a brotação mais antecipada. No sudeste pode ter risco de geada entre julho e agosto e talvez até, de repente, alguma coisa perdida em setembro. E aí depois a chuva vai voltando. Quando chega aqui em outubro, novembro, dezembro, a laninha está forte também, aqui de 2 a 3, uma extensão grande de 1 a 2 e começando a emendar, ficando uma laninha mais clássica. Nesse período nós vamos ter também, mesma situação, tudo aquilo que já falou. Chuva irregular, pode ter alguma chuva um pouquinho melhor aqui no centro-sul, atrapalha também o plantio da safra na Argentina, pode ter geada no trigo argentino, também para quem na Argentina planta mais cedo corre o risco de alguma geada, no Paraguai também, no sul do Paraguai ainda corre o risco de alguma geada em final de agosto, setembro. Aqui quando chega outubro, novembro, dezembro, a geada fica mais restrita às áreas mais altas do sul. Aí a região de Guarapuava, a região de Palmas, a região de Vacaria, a região de São Joaquim, Fraiburgo, essa área que pode ter geada até final de novembro e principalmente aqui até dezembro. Então, muita irregularidade na chuva e na temperatura durante os períodos de julho até dezembro. Quando chega aqui novembro, dezembro, janeiro e o auge do verão, a laninha está forte, bem clássica. Aqui ó, uma extensão grande de 1 a 2 e já emendando, aqui diminui um pouco o aquecimento no Atlântico. E aqui durante o verão, nós temos aqui ó, dezembro, janeiro, fevereiro, laninha ainda forte atuando e bem clássica. Então, aqui quando começa mesmo, aqui eu acho que é novembro, né? Entre novembro até fevereiro, nós teremos aí o auge da laninha. Aí todas as condições normais no sul, irregularidade na chuva, alternância entre calor e frio durante o verão, algumas entradas de frio vão chamar atenção. No centro-oeste, como a chuva chega um pouco mais cedo,
o risco daquelas ondas de calor severas que normalmente acontecem com o El Niño diminui. Não quer dizer que não vai ter, vai, provavelmente uma ou outra pode ter, mas não aquelas ondas de calor de ficar 10, 15 dias direto com calor intenso. A chuva chegando mais cedo, isso ameniza um pouco. E facilita também o andamento normal da safra de verão entre o norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Matopiba. Pode ter algum período de veranico na região de Irecê, tem que ficar muito atento, ali a chuva chega mais cedo. Pode ser que haja algum período de veranico entre dezembro, janeiro ou janeiro, fevereiro, com algum VECAM meio chato naquela região. E aí a chuva começando normal na área ali do norte e do nordeste, também vai tendo uma chuva mais regular, um outro veranico é sempre bom, é sempre comum acontecer. Na Amazônia, chuvas boas, com volumes bons de água nos rios da região. Qualquer região, seja centro-oeste, sudeste, sul, nordeste, sempre escalone o plantio. Seja em situação de El Niño, neutralidade ou laninha, por quê? Porque sempre está um probleminha aqui ou ali por excesso ou falta de chuva. E com escalonamento sempre é importante nessas situações, que tu sempre vai conseguir pelo menos uma safra e também na hora da colheita tu vai ter uma colheita por um período maior. Então tu fica uma situação de melhor planejamento. E quando tem problema de muita irregularidade, também facilita bastante. Esse ano é um ano aqui no sul do Brasil que é esse o problema, principalmente nos cereais de inverno e no início da safra de verão. Vai ser um ano problemático, uma primavera bastante atravessada. Então o pessoal tem que tomar bastante atenção nesse sentido. O verão, o impacto da laninha não é tão acentuado na maior parte do sul. Às vezes ele dá uma secada, nem sempre. Já tivemos excesso de chuva em anos laninha com verão e outras vezes uma seca até mais acentuada. Teve em 91, por exemplo, que janeiro e fevereiro foram bem secos e deu até geada no verão em Santa Catarina. Então fica bem definido. Como é uma laninha forte e vai estar ainda atuando, então tem que ficar com o pé atrás. É provável que tenha algum problema, principalmente o Rio Grande. E claro, ali partes da Argentina, Uruguai e Paraguai. Quando chega aqui, ó, em profundidade, nos últimos dias, qual foi a diferença aqui, ó? Avançou um pouquinho a água quente aqui no Nino 3 e 4, manteve a água fria aqui, tirando essa região aqui que teve maior mudança, aqui intensificou a água fria, perdeu um pouco a intensidade da água quente e de resto mais ou menos manteve. Nas projeções está indicando o quê, ó? Aquele marasmozinho de freio de mão puxado, onde é que está aqui, ó? Em junho está bem um pouco oscilação, em julho também, e começa a ganhar força provavelmente final de junho, de julho, agosto, e vai intensificando em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, começa a perder força em fevereiro e fica bem mais fraco em março. A água quente continua ainda, tu vê que aqui ela avança bem, dá uma recuada e quer avançar de novo. Continua aquela indefinição. Provavelmente nós vamos ter condição de laninha de agora, de julho, até talvez abril ou maio do ano que vem. Aqui no último trimestre, janeiro, fevereiro, março, tá aqui, ó, continua ainda com a laninha formada, provavelmente moderada, forte ou fraca, moderada, em torno de moderada no final do verão. Provavelmente quando chegar fevereiro, março, abril ou março, abril, maio, vai estar aos poucos sumindo. Há uma tendência de a gente ficar com situação de laninha todo o ciclo 2024, 2025 e entre final do primeiro semestre de 2025 e início do segundo semestre de 2025, nós poderemos ter um início de neutro quente ou, quem sabe, um projeto de El Niño. Isso aí a gente vai começar a ter alguma definição ali por dezembro, janeiro, mais ou menos. Então acompanhe aqui o nosso canal, se inscreva, aqui tem os diversos vídeos onde o pessoal pode compartilhar, dar o like e os canais parceiros. Da Climaterra, um bom fim de semana a todos, Ronaldo Coutinho.